Então, a última pergunta vem do Haroldo, que é presidente do Conselho Deliberativo da FENAB, a Federação das ABBs. Fala-se muito que o governo Dilma é reconhecido por suas políticas sociais, mas fracassou na economia. É garantido que o país voltará a crescer no segundo mandato? Eu discordo dessa visão, né? Eu não acho que o Brasil fracassou na economia. Um país que, durante a crise internacional, né, eu brincava outro dia, gera 123 mil empregos no mês ruim, né, sabendo que os Estados Unidos, a Alemanha estão desesperados para a geração de emprego, estão dando meio período para as pessoas trabalhar para poder ter remuneração, todos os índices econômicos vêm aumentando, eu não diria que fracassou, de forma alguma. Teve um êxito muito grande na sua economia. E se a gente comparar, por exemplo, às vezes as pessoas... não, porque tem taxa de crescimento de 10%. Eu quero voltar a dizer, o nosso problema no país não é o percentual de taxa de crescimento. É a qualidade do desenvolvimento. Eu vou voltar na minha frase inicial, dizer que o bolo vem crescendo, o bolo apatumou e não foi distribuído. Isso é crescimento. Eu acho que os economistas, meus colegas, eles usam de má fé para discutir o conceito de crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Crescimento econômico é aumento de PIB. Isso não significa nada do ponto de desenvolvimento do país. Obviamente que ajuda. Mas se não tiver distribuição de renda, justiça social, melhoria da qualidade de vida, de nada adianta. Não adianta eu dizer que eu tenho 10% de crescimento econômico quando eu venho aumentando o meu gap social. Todo mundo sabe disso no mundo inteiro. Então, a gente tem que desmistificar um pouco essa história de crescimento e nós temos que passar a falar de desenvolvimento, porque até uma década atrás, o Brasil era um país subdesenvolvido, pobre, com mais de 50% da população. Se hoje o Brasil é reconhecido internacionalmente, conseguiu dar um salto numa janela de tempo importante, e que nenhum país do mundo, e eu sempre brinco, me deem exemplo de um país que tenha conseguido fazer isso, inverter a sua pirâmide social. Não tem. A Coreia, que é um país menor, com uma estrutura diferente, fez isso em quase 3 décadas. Então, os exemplos e o passado são importantes para discutir o futuro. E não ficar escondendo e dizer, não, tem que ter crescimento. Então, portanto, eu discordo, o país não fracassou. Precisa crescer mais? Precisa. E por que precisa crescer mais? Para continuar incluindo, para continuar distribuindo, para continuar fazendo esse desenvolvimento de qualidade. E não simplesmente para ter um número bonito. Nós sabemos que nós vivemos 2 crises, isso é fato. Nos Estados Unidos é só olhar a capacidade de recuperação, na Alemanha, a Europa toda em crise. Dados, é só pegar quando um engenheiro, por exemplo, um dos elementos de competição nos Estados Unidos é que os trabalhadores americanos que perderam seu emprego estão voltando ao mercado de trabalho com 20% a 30% menos seus salários. Na Europa, se tu acha engenheiros pagando 2 a 3 mil dólares, o que uma década atrás tu não encontrava. Então, nós temos uma realidade mundial que não é colocar a responsabilidade do desempenho da economia brasileira na economia internacional, mas nós não podemos esquecer, quando nos beneficia, e dizer a economia internacional não tem nada a ver com a economia brasileira. Isso não existe. O Brasil é um país globalizado, está nas cadeias globais, importa, exporta, e o mundo inteiro afeta a economia. Então, primeiro, eu queria reafirmar que a economia brasileira, ela, à luz dos problemas internacionais, ela foi muito bem. Deixa eu dar um número para vocês que interessa aos bancos públicos. Nós tivemos uma queda de quase 40% do fluxo de investimento externo direto. Eu tive a oportunidade por 4 anos, isso é um outro exemplo, né, do desempenho do Brasil. Eu fui o primeiro presidente latino-americano a dirigir a Associação Mundial das Agências de Investimento. Não só pelas qualificações que nós temos, mas principalmente pelos os países internacionais ver o Brasil como um êxito, porque eu fui eleito por 142 países. Então, portanto, quando eles olham para o Brasil, eles veem uma situação bem melhor do que várias pessoas pintam. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós tínhamos chego em 2007 a 2008 com 2,4 trilhões de investimento externo direto movimentando o mundo. Nós caímos para 1,7, 1,8 ano passado. Então, isso deu uma enxugada em projetos. E o Brasil saiu de 20 bilhões em 2002, 2001, para estar atraindo em torno de 60, 64, 66 bilhões de dólares em investimento externo direto, que são projetos que não são especulativos e rentistas, são projetos de investimento. Grande parte desses investimentos não são em área agrícola, são em áreas onde nós temos média e alta
intensidade tecnológica. Então, portanto, dizer que a nossa capacidade de atração de investimentos, a nossa geração de emprego, o aumento da renda, fracassou? Não, de forma alguma. Nós tivemos um desempenho bem acima da média de países que são considerados países desenvolvidos. E, portanto, nós precisamos de mais crescimento, mas, mais do que isso, nós precisamos de cada vez mais desenvolvimento. A gente não pode confundir as duas coisas.